uma morte pentecostal. Expressão curiosa. Significa o seguinte: em 3 de junho de 1963, há 59 anos, portanto, morria o bom Papa João 23. E todo mundo sentiu. Era um tempo de polarização. O mundo recém tinha saído de uma ameaça nuclear. Os mísseis em Cuba, Kennedy, Khrushchev, Estados Unidos, Rússia. Por pouco não houve uma guerra catastrófica. E num mundo tão difícil, onde as religiões ainda não tinham esse espírito tão aberto de compreensão do movimento ecumênico, quando morreu este Papa, todos sentiram. Foi uma comunhão universal. Por isso pentecostal, lembram? Os apóstolos falavam e as pessoas de diversos povos, línguas compreendiam. Então a morte do bom Papa João foi uma comunicação do Espírito Santo, uma união de todos os povos. Alguém o definiu como um homem ao mesmo tempo provincial. Provincial significa que ele era muito apegado ao seu lugarzinho, sotto il monte, de onde também vieram os ascendentes do Padre Pedro Carissimi, aqui de Nova Araçá. Ele era de sotto il monte, então ele passou a vida inteira com aquele amor, a sua terrinha, muito mais que eu tenho pelo meu Paraí, né? E ao mesmo tempo que provincial, foi um homem universal. Antes de ser Papa, ele trabalhou pela igreja na Bulgária, na Turquia, na Grécia, passou pela Grécia, na França. E não só por isso, mas mais pelo seu coração, ele era um homem de todos os povos. Bom, mas como nasceu como Papa, este que morreu numa comunhão tão grande, numa solidariedade tão grande, um homem de paz, um homem ponte. Ele nasceu bem pobrezinho, em Bérgamo, em 1881, bem no estilo dos nossos bisavós. A casa deles estava um pouco junto, assim, a estrebaria. E foi ao seminário, padre, bispo a serviço da Santa Sé, na diplomacia, um grande diplomata, sabia conversar, sabia convencer, sabia compreender povos e religiões diferentes da nossa. Mas vai que em 1958, ele, passando já os últimos anos para uma espécie de aposentadoria como arcebispo patriarca de Veneza, ele estava lá num conclave, na eleição de um novo Papa, para suceder o famosíssimo grande autoridade Pio XII. Então Pio XII deixou a impressão de ser sumo sacerdote, altíssima autoridade, sábio. Ele falava bem em todas as matérias, muito respeitado. E não tinham uma altura. Então pensaram assim, bom, não temos uma altura deste nosso venerável Pio XII. Vamos arrumar alguém aí, de preferência alguém mais velhinho, para passar uns anos até chegar um melhor. Até o Espírito Santo mostrar um outro. Então escolheram esse aí bonachão, que gostava de contar histórias, piadas,
popular no bom sentido, amadíssimo pelo seu povo. Então aí anunciam o cardeal Roncalli de Veneza. Lá na Praça São Pedro, metade aplaudiu logo, outra metade esperou, mas quem será? E aí chega então na sacada vaticana um gorduchinho, com uma batina bem apertada, porque ele era mais que gorduchinho, era gorduchão. Nome medieval, João 23. Bom, então todo mundo viu, pegar um velhote aí, 77 anos, né? Coisas de Deus. Logo ele faz uma coisa, algo revolucionário para a época. O Papa nunca saía do Vaticano, Pio XII só saiu para ir a um bairro que foi bombardeado na guerra. Então ele sai e vai para o Hospital das Crianças. Ele chora diante de uma menina que conversa com ele com uma doença grave. Ele vai para o presídio Regina Coeli e foi emocionante essa visita. E uma surpresa, mas não só a surpresa das visitas, a surpresa da pessoa, do espírito. E este velhinho que era para passar um tempo, 3 meses depois diz, olha, eu quero um concílio, um concílio. Mas um concílio é uma coisa difícil de fazer. Os cardeais reagiram com frieza, silêncio, ninguém apoiou assim. Não, eu quero um concílio para dialogar com a sociedade, com o mundo, com as outras religiões. Eu não quero um concílio para condenar. Quero um concílio propositivo, positivo, estimulador. E aí então veio o Concílio Vaticano II, é por isso que hoje você vai à missa e a missa é em português e não em latim. O padre está personificando Cristo diante de você e não de costas no fundo da igreja, diante do altar, rezando a missa praticamente sozinho. Tudo isso vem dele. Começou a primeira sessão em 62, depois vai morrer, né? E aí teremos Paulo VI. Para o mundo, então foi um espetáculo. Nós tínhamos a Guerra Fria, a ameaça de uma nova guerra e guerra nuclear. Então, alguém disse, felizes aqueles que tiveram ao mesmo tempo 3 líderes que deram uma luz nova, mesmo que os 2 outros sejam contraditórios, né? John Fitzgerald Kennedy, um jovem presidente de 40 e poucos anos, né? Sorridente, o primeiro católico presidente dos Estados Unidos, né? E Nikita Khrushchev, comunista lá de Moscou, ele permanecia comunista também, tem passagens duras do governo dele, mas ele renegou o passado stalinista, os crimes, a opressão maior daquele regime, não o superou, mas era um homem diferente de Stalin, um dos maiores ditadores fascínoras da história. Então, João 23, Kennedy, Khrushchev, o mundo começava a respirar um arzinho novo. E escreveu a encíclica Pacem in Terris, direitos humanos para a paz na terra, aos homens de boa vontade. Não era um sermão, mas era um convite. Homem de bom humor, profundamente simples, profundamente místico. Nesta semana, soube outra dele. Tem muitas histórias, muitas piadas, muitas anedotas do bom Papa João. A última, muito humana e muito de Deus. Sobre a semana passada, ele dizia assim ao secretário, cada dia de manhã, quando me faço a barba, eu olho para o meu rosto e digo, mas que rosto de batata, que cara de batata que Deus te deu, que você tem, gorduchão. Porém, ao ver a minha cara de batata, eu sempre lembro, mas Deus me deu 2 olhos e um sorriso. Ou seja, ele olhava a pessoa primeiro de falar, queria compreender
e sorria, não um sorriso comercial, mas de alma, de fé humano. Por isso que ao morrer levou o apelido, um apelido simplório, o bom. Mas se nós tivéssemos este apelido todos, né? Papa João 23, São João 23, o bom.